Alguém fazer uso? Com a palavra, o vereador Nando Dorta. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Sueli, público e presente, muito boa noite. Eu gostaria de reforçar, senhor presidente, dos fatos, sobre a última sessão, onde estive no Ministério Público, junto com o vereador Marcelo Reis e o vereador Ailton Stipe, e no dia 5 foi levado e protocolado no Ministério Público relacionado à denúncia do nepotismo com relação ao prefeito. De uma maneira bem clara, transparente, quero relatar os fatos que o prefeito Miguel Roberto do Amaral, em data de 5 de novembro de 2019, através do decreto 12.950, usando de sua posição de poder para nomear, mesmo sabendo do inchaço existente na folha de pagamento dos servidores municipais, com cristalina intenção de favorecer o familiar, nomeou-se o seu sobrinho João Marcos do Amaral Mendes, filho. Diante dos fatos, das provas, protocolado no Ministério Público, tem em mãos o decreto da sua nomeação, e diante disso, vamos aos fundamentos jurídicos da presente denúncia. O nepotismo consiste no emprego de parentes de autoridades administrativas, legislativas em cargos de comissão. É uma prática deletéria, que sempre foi da cultura de nossos administradores, mas que tem sido combatido nos últimos tempos de forma veemente. De fato, a nomeação de pessoas privilegiadas pela relação de parentesco com algum mandatário popular é uma prática adiável e que merece a censura de todos os cidadãos brasileiros. Tal prática conspira contra os princípios fundamentais que regem a administração pública, princípios implícitos e explícitos previstos nos artigos 37 do caput da Constituição Federal, como o da razoabilidade, da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da eficiência, inclusive contra o valor ético que norteou a refundação da República Brasileira de 1988. Vejamos o teor do artigo 37 caput da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: pela moralidade, pela legalidade, visando a proibição de contratar cônjuges, companheiros, parentes, por consanguinidade até o 3º grau. Como se não se bastasse, presidente, temos lei municipal, na lei orgânica, artigo 106, o prefeito e vice-prefeito e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o 3º grau, inclusive, não poderão contratar como o município. Diante disso, senhor presidente, venho do pedido, diante de todo o exposto, devidamente comprovado o ato de nepotismo e consequente da infração política administrativa cometida pelo prefeito municipal Miguel Roberto do Amaral, previsto no artigo 4º, no inciso 7º do decreto de lei número 2001/67, requer, nos termos do artigo 5º caput do decreto da lei 201/67, seja instaurado o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal de Vaiporã, o qual eu estou dando aqui a todos os vereadores, que essa denúncia será protocolada amanhã. E tenho certeza, com todo respeito ao presidente dessa Casa de Leis, que ele fará da maior transparência os trabalhos e seguirá com o ritual da casa. Seria uma parte ao vereador Marcelo Reis. Somente ratificando alguns pontos,
eu tive a oportunidade de fazer a leitura e de analisar os documentos. Na verdade, eu nunca vi algo tão primário em toda a minha vida. E o que é pior, é você não assumir que você contratou o teu sobrinho, contratar em novembro, demitir no final de, acho que no meados agora, no início do mês, dizer que não sabia, sendo que você assinou o decreto, e no decreto estava escrito o nome do sobrinho. O sobrinho trabalha no prédio da prefeitura, prédio este onde os servidores que trabalham no prédio circulam por ele todos os dias. Inclusive, com todo respeito, o senhor prefeito também circula todos os dias. Então, se nós analisarmos lei municipal, que contraria, e ela é cristalina, ela é nítida, ela não traz brecha, a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal não traz dúvidas. Nós já vimos diversas coisas acontecerem, inclusive em muitas delas, nós acabamos sentando, conversando, tentando solucionar uma situação que nem essa. A solução é processo de cassação, porque isso é você fazer com que a população seja colocada em xeque quanto à sua capacidade de discernimento e brincar com a cara da população. Você pegar um sobrinho seu, nomear e fazer de conta que você não está fazendo nada de irregular, sendo que está escrito em lei municipal, tem súmula do Supremo Tribunal Federal que fala isso. Olha, a população de Ivaiporã, me desculpem, mas isso é brincar com a nossa cara. Nós não estamos falando em nada que nós possamos interpretar. Aqui não cabe interpretação. Aqui não cabe nem comissão de inquérito. Não tem o que ter inquérito. Aqui é comissão processante. Por quê? Quem infringiu a lei tem documentos comprobatórios. Então, tudo isso que eu tenho dito não é nada pessoal contra o senhor prefeito e não é nada que fosse em relação ao prefeito Miguel ou que fosse em relação a qualquer outro órgão, qualquer outra pessoa. Aqui, a única situação que nós temos que perceber que é brincar com a cara do povo de Ivaiporã. É tirar sarro da nossa cara. Salário de R$ 1.200, R$ 1.300, várias pessoas em Ivaiporã precisando de emprego, precisando de condições de trabalho, sendo colocado em cargo de comissão, somando aí o rol de 81 cargos em comissões nomeados, pelo menos, até a data de 4, 5, 6 dias atrás. Então, eu praticamente não tenho dúvidas quanto a algo tão cristalino quanto isso, que é infringir a lei e infringir aquilo que a nossa Corte Máxima diz. Obrigado, senhor vereador, pela parte. Eu te agradeço pela parte cedida, vereador. E, senhor presidente, seriam essas as minhas palavras. Quero aqui, então, agradecer o vereador pelas palavras.